Igreja essencial. O Ronaldo falou, Marcos, pode vir em janeiro? E aí eu parei de viajar. Minha esposa falou, olha, Marcos, se você quiser... Em 2009 eu pedi minha esposa em casamento. Tinha conhecido ela num congresso que eu fui pregar. E aí a gente joga o charme, né? Solteira assim, estava lá. Eu estava lá em Cachoeiro de Macacu, Rio de Janeiro. E diz ela, depois falando que vou casar com esse cara. Eu todo fazendo, gente, tão difícil a vida, solteiro. E aí a gente namorou 4 anos, aí eu pedi para casar e vamos casar comigo. Ela falou, mas Marcos, eu quero que você fique mais parado, você não para, você não desfaz mala. Porque a gente viajava para cima, para baixo, pegava tudo quanto é lugar. Foi um tempo 10 anos muito bom. Falei, eu paro. E aí eu parei, a gente tem um ministério muito forte na internet, porque a gente parou de viajar fisicamente, mas para alguns irmãos e amigos de caminhada, a gente aceita o convite. E aí quando o Ronaldo chamou, eu virei para minha esposa e falei, Ronaldo, você não diz não para um Bezerra. Não sei se vocês sabem, você não pode dizer não. Eu falei, então é à noite, meu culto é de manhã. Eu não falto também a minha igreja, que a gente também não diz não para a igreja. Mas aí, à noite eu vim, e eu falei, amor, ali eu tenho que ir. E ele falou, a igreja é essencial. Eu fiquei pensando, que mensagem, depois de tanto tempo que eu não viajo, o que a gente vai falar sobre a igreja essencial? E quando eu vi esse nome, é verdade, é tão essencial ter igreja, uma comunidade de fé. Estar num local e ter pessoas, 5 contatos. Eu digo lá na minha igreja, se você não tem 5 nomes aqui da comunidade da Vila é minha comunidade da Graça, que você pode ligar se você precisar, você não tem uma igreja ainda. Está no processo de ter uma igreja. Mas igreja é quando você tem pelo menos 4, 5 contatos que são irmãos que vão caminhar com você. Por isso que é importante os pequenos grupos, para você estar. E é essencial na vida de qualquer um, ainda mais uma cidade doida como essa, a gente ter contatos. Mas para ter uma igreja essencial, pode ser que a gente também seja uma igreja, ou veja por aí, igrejas que não são essenciais. E por isso que esse tema é importante. Porque como é que pode? Eu fiquei pensando, como é que pode ter uma igreja que não é essencial? A igreja de Jesus é essencial. Mas o membro, o corpo pode começar a deixar de ser essencial. Uma vez eu ouvi de um pregador, e isso mexeu comigo, falou assim, se essa igreja fechasse de um dia para o outro, o bairro, essa era a igreja que ele estava falando, o bairro vai sentir falta dessa igreja? Ou os vizinhos vão soltar rojões falando, agora ninguém vai me perturbar o meu domingão do Hulk, agora é Hulk, né? O domingão do Hulk, ou sei lá o quê, porque não tem barulho, ou não vai ter gente parando o carro na frente do meu portão, eu não sei o quê. Como é que a igreja vai fazer falta? Porque a igreja é essencial. Um bairro deveria ficar desesperado quando uma igreja fecha. Mas para essa igreja ser essencial, a gente tem algumas diretrizes do povo de Deus para se tornar essencial. E hoje à noite eu queria falar sobre fé. Eu estava orando, escolhendo um texto. Hoje eu fui almoçar com um membro da minha igreja. Ele perguntou, Marcos, como é que você escolhe o texto? É interessante as perguntas dos irmãos. Como é que você escolhe um texto? Eu falo, meu irmão, às vezes o texto vem rápido. Eu falo, vou falar isso. Às vezes, gente, teve dias que estava faltando 2 horas, o texto não tinha vindo. Eu já tinha rascunhado vários. Eu vou lendo. Já li o evangelho todo e Deus não falou, para aqui. E assim, eu fico, ai meu Deus. Mas esse texto veio de forma clara. Falei, eu vou falar sobre essa passagem. E está em Mateus 8. Abre sua Bíblia e fique aberto, por favor. Porque eu como professor de interpretação bíblica, eu gosto que as pessoas confiram para ver se eu não estou falando bobagem. Só não levanta a mão e me corrige aqui, faz isso depois, por favor, para não passar tanta vergonha. Mas é importante uma igreja bereana, né, que era aquela turma de Bereia ali que Paulo passou e falou, olha, eu passei para os irmãos que conferem mesmo o que eu estou falando. Já pensou, conferir o que Paulo está falando? Então assim, uma igreja, eu posso andar assim, o pessoal está assim, eu estou gordo nesse vídeo, hein? Não sou tão gordo assim quem está em casa, tá gente? Isso é só a TV que, não, essa TV está ampliando. Não, mas perdi já. Então, esse contexto aqui é o seguinte, Jesus tinha acabado de falar o maior sermão da história. Nenhum outro sermão ou nenhum outro discurso foi tão estudado e tão repetido como o Sermão do Monte de Mateus 5, 6 e 7. Nada chega perto. Só no último século
Estima-se uma instituição britânica que se imprimiu, não estou falando de online, imprimiu 5 bilhões de Bíblias ao redor do mundo. E esse discurso mudou a história, o Sermão do Monte. A gente não vai falar do Sermão do Monte, mas é um sermão que, se você quer ser um discípulo, você tem que gastar, meditar, passar. A gente tem estudos nos nossos cursos também que fala muito sobre o Sermão do Monte. Mas quando acaba, o sermão que começa com poucos, acaba com uma multidão clamando por Jesus. Jesus, ele desce no capítulo 8 que você abriu, e ele começa a operar milagres, fazer na prática o que é uma igreja essencial, o que é um ministério essencial, o que é uma fé essencial. Ele começa a agir na prática e mostrar para os seus discípulos e para todos nós o que é viver o evangelho de forma integral. E ele desce, a primeira coisa é um leproso, também não vai ser a história, a gente vai chegar. Ele chega, tem um leproso, ele já toca no leproso, isso escandaliza. Nenhum judeu poderia tocar em sangue, em defunto, em leproso, não podia. E ele toca, ele cura, e quando ele cura, o pessoal fica assim olhando. Ele fala: vai até o sacerdote, faça uma oferenda, igual Moisés falou, e mostre para ele que o sinal do novo reino está chegando. E aí ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum é o centro de comando do ministério de Jesus. Ali tem a casa de Pedro, ali tem um lugar onde ele se hospeda, ali tem rotas mercantis, que ele pode ir para qualquer lugar, ele consegue em pouco tempo pegar um Uber e ir para Jerusalém, voltar, ele vai, tem delivery do iFood, tem tudo ali. Ali é o lugar. Eu acho que só a sogra de Pedro não curtia muito aqueles 12 lá, mas ele fez ali a casa, mas quando Jesus já curou também, no mesmo capítulo, Jesus faz uma cura ali da sogra, ela parou de reclamar, e aí assim, o negócio está demais. Aí aparece um centurião, e a gente vai ler o texto, ok? O que é um centurião? Deixa eu explicar, talvez você é novo, convertido, você não tem que saber história de Roma, história de Israel. O centurião é um soldado romano. Vamos lembrar que todo o Novo Testamento está sob a opressão de Roma, está sobre o domínio de Roma. Na verdade, estudiosos e teólogos dizem que Israel nunca voltou do exílio. Ele voltou para o lugar, mas nunca o inimigo tirou a mão sobre ele. Eles nunca tiveram a paz que tiveram quando Davi era rei. Eles precisavam sair desse exílio. Apesar que eles reconstruíram um segundo templo, eles tentaram, mas nunca deixaram de ter impostos ali severos. Tiveram 100 anos de paz, entre aspas, uma paz assim, sobre opressão, mas daí quando veio de novo os gregos, eles foram muito piores, aí depois vieram os romanos, então eles precisavam de paz. E o que é um centurião? Centurião é o que tem uma centúria de soldados. Centurião é o cara mais odiado de Israel. Tinha 3 níveis de ódio de Israel. O primeiro ódio era o samaritano, que era o povo do meio, como se fosse sudeste, centro-oeste do Brasil. Era o povo do meio de Israel, que tinha se misturado com os babilônios. E eles tinham lá olhos verdes, brancos, todo judeu sabia que eles tinham se misturado. E eles falavam, esse samaritano, e eles falavam assim, olha, prefiro não ter nascido que nascer um samaritano. Esse é o que? Ódio 1, nível ódio 1. Seria assim, palmeirense, corintiano, São Paulo, sei lá, um ódio. Ódio 2. E nesse primeiro momento do sermão, eu quero que você... Eu vou fazer uma coisa meio perigosa, eu quero que você ganhe ódio desse personagem. Porque senão o impacto do que Jesus fez não faz tanto efeito. Você tem que ter o ódio que o primeiro leitor da Bíblia está tendo ao ler essa história. O segundo ódio é o publicano, é o cara que... O que a Roma fazia? Roma fazia o seguinte, a gente vai cobrar impostos, mas vamos pegar gente, mau caráter, de dentro de Israel, que conhece as vielas, que conhece aonde o Ronaldo guarda o dinheirinho dele, conhece os bancos, conhece tudo. Vou fazer o seguinte, vamos pegar esses mau caráter, vamos falar o seguinte, você vai cobrar impostos para Roma, você vai trair o seu povo, e você vai ganhar porcentagem de tudo que você pegar. Então, quanto mais você arrancar dinheiro, mais você vai ficar rico. E esses publicanos, então assim, os caras falavam, eu prefiro ser chutado como um cão na rua do que ser um publicano.
Então, está pegando a raiva? Um publicano, me perdoa o César, pastor César, é como um argentino, não sei. Eu não sei onde ele está. Assim, acaso sou eu? Assim, é ele que me recebeu. Não sei, eu não sei quem é o seu odiado, mas o seu odiado pela favorita. Só que o terceiro personagem é o personagem que ninguém aguenta. Nenhuma igreja aceitaria entrar. É o centurião. Roma deixava ao lado de grandes cidades a sua legião. E a sua legião, por isso que o demônio fala, sou legião, que ele está falando, eu sou tão mal quanto os soldados romanos. Soldados romanos, eles estupravam, eles espancavam, matavam, a hora que não tinha julgamento para eles dentro de Israel. Eles eram o caos, os demônios, literalmente. Várias vezes os autores bíblicos, não é só os demônios, comparam Roma. João faz isso em Apocalipse o tempo todo, com bestas, com demônios. Porque eles eram. Um centurião é quem cuidava de 100 soldados desses. Então esse cara é o líder dos demônios. Os caras que eram a pior coisa. E eles estavam o tempo todo dizendo, eles estavam trazendo imundície espiritual para Israel. E o Messias não viria enquanto esses caras não tirassem os pés da terra sagrada, da terra prometida. Essa é a situação. E aí acontece algo muito interessante. Acontece que Jesus está em Cafarnaum e começa a se aproximar um centurião de Jesus. Aí não está na Bíblia, mas C.S. Lewis, um autor bíblico, ele fala assim, a razão leva à verdade, a imaginação leva ao sentido. Eu sempre repito isso. Você não pode me ouvir só com a razão, tem que ter razão. Mas tenta imaginar. Eu estou imaginando esse centurião vindo, provavelmente escoltado com muitos soldados. Os discípulos de Jesus já... Gente, o que a gente vai fazer? Ele vai vir pegar o mestre. O negócio vai... Gente, não sei o quê. Judas, pega a espada. Se os caras querem, a gente vai começar a guerra aqui. Vai começar... O negócio vai ficar ruim. E aquele cara vindo, se aproximando, Jesus meio tenso, aquele silêncio, sabe? E eu não sei se você tem algum rancor, mas é um ódio que a gente nunca experimentou no Brasil. Eu acho que o ódio político ainda está no nível 2, nível 1, mas esse tipo de ódio a gente não experimentou. Era a última transformação para ter uma igreja essencial. E aí eu queria que você, agora que eu dei esse conteúdo, pegou raiva, gente, do centurião, ou vocês ainda estão achando que ele é legal? Que é um soldadinho de chumbo? Se for assim, o texto não faz efeito. Vocês têm que ter a raiva de um judeu lendo esse texto. Vamos lembrar disso. Mateus está escrevendo para uma igreja que tem raiz judaica. Então o cara que está lendo, está no Sermão do Monte, está bonito, ele viu que Jesus é o novo Israel, porque Jesus, ele nasce, ele tem igual Moisés, sabe? Você já reparou isso? Tanto que é igualzinho? Tem igual Moisés. Moisés sai de uma matança de crianças. Jesus também, em Mateus, sai, material só de Mateus. Aí, Israel está no Egito, vai para o Egito. A família de Jesus vai para o Egito, só em Mateus tem isso. Aí Israel passa pelo Mar Vermelho, Jesus pede para ser batizado. Aí Israel vai passar 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias, o Espírito leva ele. Aí Moisés sobe no monte para trazer a lei, Jesus sobe no monte para trazer os 10. Todo mundo que está lendo, um judeu que está lendo Mateus está... Ai caramba, Jesus é o novo Israel, é o verdadeiro, ele é o Messias. Aí tem o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é maravilhoso. É aquele negócio falando, vocês são o sal da terra, a luz do mundo, não julgueis para não ser julgados. Agora eu vou ensinar o Pai Nosso. O pessoal está numa vibe incrível. Até chegar em Mateus 8, versículo 5 até o versículo 3 diz assim, então Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra,
e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra que é viva e eficaz, que explode dentro do nosso coração e nos traz vida, nos repreende, nos direciona. Que o Senhor, Seu Espírito Santo, desça agora com iluminação, Senhor. Me usa, Senhor, mas usa os ouvidos de cada um que está aqui e quem está na internet, para que se concentre no que o Senhor quer falar para nós. Em nome de Jesus. Amém. Você já pensou nisso? Ao longo da igreja toda, ao longo da história da Bíblia, e que legal que vocês estão lendo a Bíblia em forma cronológica, isso é muito importante. Mas ao longo da Bíblia você vai reparar que Deus, o tempo todo, parece que tem uma busca. O Google de Deus está o tempo todo, ele está buscando. Se você reparar a queda de Adão e Eva, o tempo todo Deus, ele vai no jardim e fala que aquele som que ele faz no jardim é como se fossem as folhas se mexendo, o vento empurrando as folhas. Ele vai lá buscar Adão, para que ele tenha essa busca de ver o homem, o ser humano, né? Adão quer dizer humanidade, alguém que realmente, homem ou mulher, que o louve ou que tenha fé nele. Então ele tem essa busca, e aí ele faz a mesma coisa quando está tudo pervertido ali. Em Gênesis 6, ele vai olhar lá, ele busca Caim quando estava em tentação, ele vai lá e fala: toma cuidado, o pecado está à porta. Ele faz isso com Noé: olha, achei um justo para não deixar perecer. Ele faz isso com Abraão, ele faz isso com os homens de Deus, com Moisés. Ele vai até o deserto, no Moisés, do lado do Monte Sinai, e fala: encontrei você, era você que eu queria. O tempo todo, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus fala, estamos buscando, deixa eu pegar aqui a citação, ele fala o seguinte, nós buscamos os verdadeiros adoradores, os que me buscam em espírito e em verdade. Parece que Deus está assim: deixa eu achar quem está me buscando em espírito e em verdade. Lucas 18:8 fala assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará na terra os santos. O tempo todo, Deus está procurando a igreja essencial, homens e mulheres que estão se dispondo a ser usados por Ele. Então existe essa busca. Só que o livro de Mateus, logo depois do maior sermão de todos os tempos, by the way, isso é em inglês, para quem não fala, é a propósito. O segundo maior sermão é de Martin Luther King. O mais repetido, que é um sermão em cima de Jesus. Isso que é legal, né? O segundo é de um cara que está falando de Jesus. Volta aqui. E aí ele chega e fala: nunca vi em Israel uma fé igual a essa, só que ele fala para um centurião. Esse é o plot twist, essa é a virada dessa história. Porque era para Jesus falar: em Israel, o sumo sacerdote nunca vi fé igual. Em Israel, meus discípulos nunca vi fé igual. Em Israel, eu não sei se você é de um lado não vou fazer isso não. Vou fazer essa analogia não. Eu ia trazer política, não vou fazer isso não. Mas é isso, pense em alguém que você não gosta da política. E aí a pessoa, Jesus aparecer e falar: nunca vi fé igual. Você fala: não, aí não. Você pensou? Doeu, agora eu consegui. Fala: não. É isso. E
E a minha pergunta é, o que esse centurião tem em fé que a gente pode aprender com ele? Porque esse cara é todo errado, esse cara é um agente de Satanás, mas ali ele mostrou uma fé que Jesus elogia. Algo incrível. E aqui eu vejo alguns movimentos importantes. Primeiro movimento está no versículo 6, dá uma olhada. Ele fala assim: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Na Bíblia, a gente vê muitos homens e mulheres de Deus buscando a Jesus, para benefício próprio. Acabou de passar o leproso, tem pessoa cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continuou gritando. Isso é legítimo. Mas eu desafio você a encontrar outros, não tem muitos não. Pessoa, um judeu, um fiel, um temente a Deus, que procurou Jesus por uma cura para outra pessoa. É difícil. Esse homem, ele demonstra uma fé generosa. E para ter uma igreja essencial, tem que ter uma fé generosa, que é o contrário de egoísta. Uma igreja com fé egoísta não é essencial. Aliás, está cheio, não precisamos de mais. É a igreja que vota no político para conseguir desenrolar aquele terreno que não... Eu trabalhei lá, lembra disso? Lembra que eu contei para vocês? 16, 17, que desenrolar aquele terreno, porque é o ministério do Senhor, não cumpre a lei, mas vota para... Ou vamos votar para criar um cinturão de não sei o quê. Isso é fé egoísta. Você vota para pensar no benefício de um grupo religioso. Esse cara, ele fala assim: Senhor, eu tenho um servo. E os centuriões tinham escravos. E talvez, isso já é uma inferência minha, não está no texto. Esse escravo era até um judeu. Jovem. Que estava lá. Que na grande posse foi pegado. E está servindo. E você fica assim, e provavelmente ele ganhou de alguém, quando ele conseguiu o cargo de centurião. E a pessoa, se você é um ativista, vai falar: não, Jesus devia ter falado, primeiro deixa esse homem sair, esses seus, depois eu faço. Mas aí Jesus olha para ele e fala: cara, esses caras morrem, você não está nem aí. Ou os romanos até que tinham cuidado, mas é escravo, acabou, só aí já acabou. Mas esse homem, ele vai até um judeu, ele se arrisca porque ele é um centurião, não conversava com a plebe, né, que tinha sido conquistada. Ele se arrisca, chama Jesus de Senhor, de Quírios, de alguém que tem autoridade, e fala: o meu servo está paralítico com muita dor. Eu acho que só você pode. Olha que fé é essa que não está pedindo coisa para ele. Ele podia falar: eu estou querendo um cargo de general, você sabe, eu queria algo aqui, um cargo general, dá para você me ter? Não. É uma fé que se move em direção ao outro. E não é o que Jesus viveu? Mateus 27, 42, lá no final vai dizer assim, quando Jesus já estava crucificado: ele salvou os outros, assim mesmo não se pode salvar? Rei de Israel é ele. Desça agora da cruz e creremos nele. E Jesus não usa esse poder para si próprio. Jesus não usa a sua fé para benefício. Logo na frente desse texto, Jesus vai falar para um cara que falou: posso seguir você? Eu vou falar. Jesus fala: o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. A primeira coisa que algumas igrejas não essenciais falariam: que fé é essa desse pastor que não tem nem onde morar, é um andarilho? Não, tem que ser próspero. Cadê a substância da sua fé? Não. E a nossa tendência, a gente vai entrando nesse mercado religioso, não é só dos evangélicos. Estou falando dos evangélicos porque a gente está aqui, a gente tem que falar da gente mesmo. Deixa os outros para lá, cada um faz sua autoanálise. Mas nós, os evangélicos, a gente virou um mercado que a gente não vai percebendo isso. Que no final das contas, se a gente continuar nessa linha, Jesus não entra mais na nossa igreja. E é por isso que em Apocalipse ele fala: eis que estou à porta e bato. A gente fica aplicando ao coração, não tem nada a ver com o coração, o contexto. Lá vai o professor de hermenêutica. Não tem nada a ver. Ali ele está dizendo:
vai haver um tempo que a igreja está tão cheia de si mesmo que Jesus não está conseguindo entrar e está batendo lá fora. Deixa eu entrar, porque o texto continua. Se você deixar eu entrar, o que ele vai fazer? Ceiar. Ele está falando de igreja. Uma fé egoísta, ela ora, ela oferta. Vou dar uma oferta, eu tenho fé, para que Deus multiplique no bolso do ofertante mais. Uma fé generosa, ela oferta e ora para que Deus multiplique esse pouco dessa oferta no projeto que ele pôs. Ele olha para o projeto prosperar. Ele olha, ele dá uma oferta para uma pessoa necessitada, ele não ora para, Senhor, estou dando. Quando eu te pedir, tu também, lembra aqui, tem crédito, hein? Porque hoje em dia a gente dá dinheiro para pobre e faz selfie. Olha como eu sou bom. Mas a igreja essencial ajuda a instituição, ajuda o carente e ora para, Senhor, é pouco, multiplica mais, é óbvio que ele não pode viver com isso. Olha a diferença, as duas fés, ora para que Deus multiplica. A questão é quem está no centro do ato generoso. Se é a nossa igreja deixou de ser essencial. Porque uma igreja com fé é uma igreja que quer abençoar o próximo, que quer mudar o bairro, que quer mudar o país para ter melhor IDH, para ter mais oportunidade. Irmãos que vai falar para o outro, cuidado, fazer conselho, mas para o bem do outro, e não como atacando as pessoas. É uma igreja que ama, é uma fé generosa, é uma fé que não está só para o seu benefício. Irmãos, eu não sou besta, assim, não sou inocente. Eu sei que a gente chega na igreja geralmente para uma coisa para nós, e é legítimo isso. A gente geralmente chega, Senhor, eu vim na igreja, nunca fui na igreja, pisei, quero que o Senhor salve meu casamento. Senhor, eu estou desempregado há 3 anos, Senhor, por favor. Você vai para a igreja, todos nós buscamos a Deus por uma necessidade, isso é legítimo. O problema é você não amadurecer e você ficar só no primeiro nível, que é, eu preciso. Na sua oração, quanto você fala de você, quanto você fala dos outros? Aí tem uma boa régua, para você saber se você está entrando na igreja essencial, ou a gente está apenas fazendo parte de uma igreja que é uma instituição egoísta. Mas o texto não acaba aqui, o texto vai e fala o seguinte: Senhor, o versículo 8, primeira parte, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Olha que legal, quando aquele homem fala, meu servo está mal, está paralítico, está com dor, vai lá, Jesus ele vira, levanta e fala, eu vou com você. A gente não é judeu do primeiro século para entender o que está acontecendo aqui. Na hora que ele falou isso, na minha cabeça, os discípulos falaram que eu não piso lá. Porque é o seguinte, um judeu não pisava na casa de gentios. Por isso que Cornélio, por isso que Pedro, lá na frente em Atos, os irmãos que já são de Bíblia vão se lembrar, Deus tem que apresentar, revelar sonho, dar sonho, revelar sonho, mandar homem lá, não sei o quê, para ele pisar na casa. Aí o Espírito Santo entra, faz eles falarem em língua, aí Pedro chega e faz um discurso todo. Vocês sabem que eu não poderia entrar aqui, mas eu tive uma visão, Deus revelou, o Espírito desceu, eu vou pisar na casa de um centurião, que chamava Cornélio. Mas Pedro precisou muito, só foi lá no futuro, sabe, Deus quase que escreveu, vou desenhar, tá Pedro, vai. O movimento está indo para lá. Aqui é antes, aqui é no começo. Quando Jesus falou, eu vou. Aí os discípulos, isso já sou eu, os discípulos falaram, você está doido, a gente não vai poder entrar no templo. Que é verdade, se você pisou na casa, você não vai poder entrar no templo por não sei quanto tempo, vai ter que mudar a rota do ministério. Eles começaram, eu não piso. Eu imagino que um falou assim, Pedro falou, eu não piso. Não sei esse cara aí, não piso. Está no começo. O negócio está, não sei o quê. E aí é interessante que o soldado, ele percebe. Ixi, vai dar ruim para ele, vai dar ruim para todo mundo. Porque era para o soldado falar, não, você não vai pisar, vocês não são honrados. Essa cultura aí que a gente oprimiu, vocês falam que não pode pisar, a gente que não quer que vocês pisem. Tem uma série muito bacana, eu recomendo, chamada The Chosen. É uma série de Jesus, melhor série, até eu sou cinéfilo. É a melhor série de Jesus, viu gente? Não é aquele Jesus brega, italiano, você não bota fé, sabe?
ranzinza, não. É Jesus da hora. Bíblico. Bom. Feliz, bom, dá umas broncas. E essa é muito legal porque tem uma hora que o centurião chama os caras para bater um papo. Pedro, isso não está na Bíblia, mas eles põem ali para dar trama. E aí ele fala, está honrado de pisar aqui na minha casa? Aliás, o ator é muito bom. Você vai, Max, onde está? Tem que baixar app. Crente é assim, ele dificulta para passar. Porque ele vai te pedir uma oferta, porque tem que sustentar o série para ter mais temporada. Mas está lá nesse app. De-chosen, ou escolhido. E aí é legal que aquele centurião está todo assim, você está com o privilégio de estar aqui. E é isso. A fé desse homem, além de ser generosa, é uma fé humilde. Ele fala o seguinte, eu não sou digno de você pisar debaixo do meu teto. E eu fico imaginando que o soldado falou, é isso aí, até que enfim uma voz coerente. Vocês estão percebendo que a voz coerente está vindo do centurião e Jesus está escandalizando? Porque assim, até que enfim alguém falou alguma verdade aqui. Realmente, você não é digno de ninguém aqui. Não está na Bíblia, mas na minha cabeça está todos os discípulos falando isso. Pelo amor de Deus, continua nessa. A igreja essencial tem uma fé humilde. E o que mais a gente está vendo é fé arrogante. Não condiz com a fé. Sabe, tipo carteirada de gospel. Você sabe com quem você está falando. Com um homem de Deus. Carteirada gospel, gente. A gente vive num país da carteirada. Se o cara, alguns, não é todos, o cara às vezes é muito poderoso, juiz, político, sabe com quem você está falando? Mas agora, carteirada gospel é demais, né? Sabe? E a gente vive com esse negócio, eu tenho fé. E é uma fé que é uma fé que a gente... E tem um lado da fé que é isso mesmo. Seja ousado na fé. Determina. Uma vez eu vi no Jô Soares uma cantora que tinha acabado de se converter, coisa, não pode chamar quem acabou de converter para dar... Não pode. Não pode. Aí ela falava, Deus gosta de ser colocado contra a parede. Você já me deu o que você prometeu. Eu falei, gente... Eu sou um crítico de música. É porque, assim, uma vez até eu critiquei a do Ronaldo, nem sabia que era dele. Não era dele, era uma tradução. O Ronaldo falou, ô Marcos, a minha você pegou pesado. Não, mas eu gosto, eu só critico quem eu canto. Aí esses dias eu aprendi uma eu nem sei se eu posso falar, vou contar, gente, com amor. Aprendi, gostei da música, falei, gostei. Eu fui pregar lá na Ponte Recife, uma igrejona grandona. Aí eles estavam cantando sobre... Eu quero subir igual a Moisés, não me faça. Vocês conhecem? Vocês cantam essa aqui, não? Não sei o quê. Eu quero subir como... O Senhor está no vento, o Senhor não sei o quê. A porta fechada é você, a porta aberta é você. Eu quero ir como Moisés. Eu falei, caramba, essa daí... E como eu preguei umas 10 vezes, é aquelas igrejas que tem 10 cultos, sabe? Gente, eu estava morto. Eu falei, espero que a oferta seja boa. E aí... Eles me deixaram 5 dias em Porto de Galinha. Foi bom pra caramba. Mas assim, eu estava morto. E aí, a mesmo louvor. Tá certo, né? Todo público diferente. Aí eu quero, você gosta. Aí eu fiquei olhando. Aí na essência, não está errado. Falei, mas cara, ali está ensinando a gente não querer ser igual a Moisés. Porque Moisés é uma tipologia de Jesus. A gente nunca... Se a gente subir um monte, a gente morre. Fulminado. Não toca. A ordem era muito clara. E eu estava pensando... Mas é porque a gente já está tão encharcado com essa fé da ousadia, de botar Deus contra a parede, de eu determino. Quem eu determino? Eu lembro disso. Eu falava assim, tinha uma outra música, não sei, tomara que não seja a sua. Restitui, eu quero de volta, eu quero. Eu ficava com medo de cantar, eu falei, vai dar inferno. Porque assim, se você começar a exigir muito o que é seu de direito, tu vai para o inferno. Esse é o problema de uma fé muito ousada. Senhor, eu quero o que é meu. Pum, inferno. Por isso que a gente tem que aprender com esse cara aqui, que não é uma boa coisa. Por isso que Deus está fazendo essa mistura doida. Porque a gente tem que aprender uma fé mais humilde. Não. Se eu alguma vez orei e aconteceu alguma coisa, a gente precisa ir devagar. Eu sou presbiteriano. Não sei se vocês sabem o que é presbiteriano. Presbiteriano, pensa em vocês mais frio, gelado. Sabe assim, uma pau mais difícil de tirar da gente. A igreja ruim, às vezes eu gosto de vir nas pentecostais por causa disso. Vocês nem são tão pentecostais, vou falar a verdade, achei bem mais ou menos. Mas assim, tem umas que já estaria suado subir aqui, que eu estava só uma palminha, tá tranquilo. Mas assim, por que eu ia falar, gente? Tá vendo? Vocês estão...
Vocês estão rindo, eu vou subir de nível aqui. Eu vou falar. A gente é presbiteriano e assim, a gente não tem um momento de profecia, tu não acredita, mas é raro. É uma na vida e outra na morte. A profecia, uma na vida. Não vai achando que é igual baseado. Pra gente. E aí, eu estava com o Júnior, o Carlos Bezerra, nos Estados Unidos, a gente estava numa conferência chamada The Just Conference. Uma conferência sobre justiça social. O Carlos tinha ganhado aquele prêmio na ONU de escravidão moderna. Tá muito bacana, ele me chamou. Falei que eu e o chefe é assim. Aí a gente foi, estava com as filhas dele, tudo. Aí o Carlos falou assim, a gente vai até descer, de Los Angeles, vai descer 1 hora, eu quero encontrar e eu quero te apresentar para um cara. Tá bom, mano, você que manda, eu estou aqui, acabou, era no intervalo da conferência, a gente desceu, e você vai contar sobre o seu projeto de evangelização em São Paulo, que chama Glocal. Tá bom. Cheguei lá, prazer, Marcos Botelho. Ele falou, prazer, David Gibbons. Não sei se vocês conhecem. David Gibbons. Eu falei, moral da história, a gente foi conversando, daqui a pouco ele fala, Marcos, eu estou com um negócio no meu coração que Deus me revelou. Eu não sei se você sabe, o Gibbons fez, eu não posso falar não, mas assim, o Gibbons pegou gente que é muito mais cética que eu e dobrou. Aí eu cheguei assim, e eu falo, e aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, eu posso estar errado. Aí ele, só revelação da minha vida. Eu até olhei para o cara e falei, você contou aí meus podres aí? Você contou minhas coisas? Não, falou, cara, ele é assim. E aí, chorando. E aí, toda vez que ele vem, e aí ele falou, eu vou esse ano para o Brasil, eu vou pregar no seu projeto. O cara é conferencista internacional, assim, daquelas coisas que você não vê o fim das pessoas, sabe? 5 meses depois ele estava lá no nosso projeto e a gente caminha junto. Mas o que mais me impactou não foi ele é um homem de revelação, ele revela assim, é algo impressionante. Mas o que mais me impactou a minha vida não é ele contar as coisas que ninguém sabe, que é Deus falando. O que eu mais admiro no David Gibbons, eu o honro por isso como profeta do Senhor, é que ele começa sempre a profecia dele assim, Marcos, eu posso estar errado. Eu estava acostumado com um cara que fala na revista, a revista é atualizada, a revista é corrigida. Eis que vos digo, não pode falar na linguagem de hoje. Você tem que falar, para valer uma profecia, tem que falar, eis que vos digo, meu servo, e dar uma subidinha assim, ó. Aí vem, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu aprendi que era essa técnica. O cara não fala na linguagem de hoje, Deus fala na linguagem de ontem. Ele fala na revista corrigida. Na de hoje vai falar na do Eugene Peterson, a mensagem. E aí, meu amigo, quero falar um negócio para você. Fala, não é Deus. É um anjo, mandou outro. Vocês estão percebendo? Eu estou brincando, mas é muito sério. Uma igreja essencial, ela tem uma fé humilde. Um homem de Deus que vira, posso estar errado, mas eu queria falar uma coisa que eu ouvi de Deus. Posso estar errado, Jesus, mas eu acho que eu não sou digno de te ter na minha casa. Eu sou um centurião, mando em muitos, mas eu acho que eu posso estar errado, mas não vai não. Quantos de nós, a nossa fé é assim? A nossa fé é essa ousadia da obediência e da humildade. A gente, quando acontece um milagre, a gente quer canalizar. A gente quer canalizar um culto abençoado. Eu lembro direitinho, uma época, as bandas de louvores queriam filmar a unção. Assim, bem assim, era até insuportável ouvir 3 vezes a mesma canção, que ficava tanta ministração que você fala, canta logo, meu filho. Aí eu lembrei, é gravado, não tem como. Porque é um negócio assim, muito assim, a gente quer canalizar, deu certo. Eu orei, aquele cara orou e o surdo ouviu, ia falar, falou. Ele sempre falava, né? Aí é fácil, parece oração de presbiteriano. Eu oro e o surdo fala. E aí ele falou, aí a gente fala, ele ora só para surdo, ele tem esse poder. Não tem esse poder, foi uma graça que deu, não necessariamente ele vai fazer várias vezes. Uma igreja essencial tem fé generosa. Uma igreja essencial tem fé humilde. Uma igreja essencial tem fé lógica. Como assim? Esse cara não foi da escola de Israel. Ele nunca leu a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Ele não tem nada. Ele é um romano que foi lá para cumprir um trabalho. Só que ele fala o seguinte, você não precisa ir lá em casa, deixa eu falar um negócio.
Eu sou um soldado debaixo de gente superior e tem muita gente embaixo de mim. Eu mando alguém ir, ele vai. Eu mando alguém voltar, ele volta. Eu mando ele fazer, ele obedece. Eu mando ele não fazer, ele obedece. O Senhor também pode fazer isso. Presta atenção, ele não usou nenhum versículo. É isso que está escrito: o Senhor é poderoso e sua voz está sobre todos os montes. Fale e o meu servo será curado. Seria com base bíblica. Ele usa a lógica dele, ele fala assim, ó, posso estar errado, mas eu vou falar uma lógica que acontece aqui que eu conheço, com soldado. Eu sou autoridade, eu mando, ele vai. Eu mando vir, ele vem. Se eu estou aqui, eu acredito que o Senhor é autoridade nos céus. E o Senhor manda vai e manda vir, eles vêm. Só uma ordem sua é suficiente. Não foi com Bíblia. É uma fé que o cara fez assim, vamos fazer uma lógica básica. Básica. Eu vou fazer o que acontece. O Senhor no campo espiritual, se o Senhor tem mais ou menos o que eu tenho, já é suficiente. Olha só, isso é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que pode mover uma montanha. É uma fé pequena, mas que está em Jesus. Paulo, em Romanos 12, na hora que ele está fechando todo o argumento dele sobre os judeus e os gentios são a mesma coisa em Cristo Jesus, ele fala assim, agora eu vou rogar para vocês, eu clamo para vocês, não ofereçam o seu corpo como sacrifício, ofereça seu corpo como sacrifício santo, agradável e suave, que é o seu culto. Como é que está na tua Bíblia? Romanos 12. Porque em alguns lugares está traduzido como racional. Esse é o seu culto racional. Em alguns lugares está, esse é o seu culto espiritual. Quantos irmãos aí estão com culto? Romanos 12, 1. Vamos lá, falei que tinha que abrir. Quantos aí na Bíblia dos irmãos está racional? Levanta a mão. Quantos está espiritual? Porque a tradução pode ser os dois. É a palavra do grego lógico. E o culto é lógico. O culto ele é racional e espiritual. E a gente criou ao longo do tempo um mito que o que é espiritual não é racional. Aí vira igrejas loucuras de meu Deus. Você fala assim, não, mas para que isso? Não, daí um presbítero meu hoje me mandou assim, ele tem um café que tem não sei o que de ouro. Eu não sei o que é isso. Ele está lá em Dubai. Ele não é rico, não é só o filho dele que está. Ele talvez seja rico mesmo, está em Dubai, minha filha. Mas assim, filho dele trabalha lá. E aí ele me mandou hoje, falou, bebi esse café que tem não sei o que, ele estava sorrindo assim, estava douradinho o dente dele assim. Nem deve ser pó de ouro, é pó de qualquer coisa amarela. Mas eles falam que é o ouro. E aí ele falou, acho que eu ganhei um dente de ouro. Todo respeito, queridos, mas assim, se a gente começar a correr atrás de bênçãos, sinais que não são bíblicos, a gente vai cair numa fé de doido. Por isso que tem tanta igreja não essencial, que é só com ego, só com dons para te edificar. Começa a falar, dons para te edificar, a edificação é da igreja, não é para você. Se Deus está dando dom, é para a igreja, é edificação própria. Isso aí é uma lógica teológica que, quando você vai ler, você fala, não, os dons é para servir. E aí essa é a questão. O culto racional nosso é o sacrifício, que não é mais de animal, mas é vivo, é santo e é agradável. Por isso que esse homem foi elogiado. Nunca vi fé igual a Israel. Porque esse homem, ele está lógico ali, mas ele não perdeu a fé. Ele não está falando, ele está assim, ó, a lógica está dizendo, o Senhor deve ser muito mais do que o meu cargo de centurião. O Senhor no campo celestial deve ser muito poderoso. Eu gosto de Hebreus 11 e 12, que fala o seguinte. Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé ela é lógica.
Só que ela não é só racional, esse é o problema. Ela é racional, mas ela é suprarracional. O que quer dizer? A nossa fé em Deus, ela vai além da razão. Então deixa eu te explicar. Se você começa a ter um tumor aqui nas costas, a gente é de igreja, a gente tem fé. Aí alguém vai falar, você vai no médico? Você não tem fé? Não, fala assim, minha fé não é irracional não, Deus deu dons para os médicos, para a ciência, para saber. Aí você vai lá no médico, o médico, ele dá uma olhada, aí você ora, e aí ele fala, esse câncer não tem jeito, vai te matar. E aí é a hora que você entra com mais fé, falando, isso é o que a ciência fala, mas o meu Deus é maior que esse câncer. Vocês entenderam que não quer dizer que a gente não vai caminhar, mas quando a lógica e a ciência não vai, a gente continua andando sobre as águas. É uma fé que ela é racional, mas ela vai além. Ela não tem. Não vou tomar vacina. Vai tomar vacina sim, meu irmão. Larga, você acha que você é melhor, mais inteligente que os irmãos lá que estudou a vida toda? Mas não é a vacina que nos protege. É o sangue de Jesus. Eu também não sou aquele idólatra de vacina. Tomei ontem, está doendo pra caramba. Não sei se é boa propaganda ou não, mas dói. A mulher parece que estava de saco cheio. Aí, pum! Toma, sai. Eu saí, sim senhora. Viva o SUS. É lógico, gente, que papo besta. Eu gastei quase 1 hora com o irmão da igreja falando sobre vacina. Eu falei, a gente já perdeu essa batalha. Por quê? Porque a gente está gastando tempo para falar coisa besta. Na minha vida, eu tenho marca aqui de vacina que eu nem sei qual que é. Minha mãe era qualquer coisa, eu entrava numa vacina. Na minha época, era uma arma. Se vocês tiverem... Pá! Eu falo, vocês acham que coisa é do Bolsonaro, arma? Na época, eles davam na criança. Tá! O negócio doía demais. Vocês são velhos o suficiente para pegar arminha de pressão de vacina? Quem teve essa ideia? Não, vamos fazer uma vacina com arma de pressão. Não sei, que doido. Gente, meus filhos tomaram 8 vacinas. Não quero entrar nessa aqui. Se você não quer, beleza, gente. Seleção natural, alguns vão morrer mais rápido. Mas, meu irmão, o que eu quero dizer é o seguinte, nossa fé não está na ciência, mas não quer dizer que a gente nega a ciência. Simples assim. Nossa fé é em Jesus Cristo. E é no sangue que protege. Porque tem gente que está vacinada e vai morrer de um acidente, de um infarto. Nosso destino está na mão de Deus. E isso é a fé desse cara, ele é racional. E para acabar, meus irmãos, Jesus ele fala uma coisa muito difícil. Ele fala o seguinte, versículo 10. 11. Eu lhes digo que muito virão do Oriente e do Ocidente. Está falando de todas as regiões, do sul, de todas as regiões. Ele fala, e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando de vida eterna. Ele está dizendo assim, eu afirmo vocês que muitos iguais a esse centurião vão chegar e vão se converter. Jesus está prevendo os gentios entrarem para a aliança. Gentil é não judeu. Eu e você, meu irmão. Talvez tenha um judeu aqui, mas eu e você estamos tudo do lado do centurião. Por isso que a gente quer que ele se converta. E aí Jesus fala uma coisa difícil, que fala assim, 12. Mas os súditos do reino, está falando de um povo que era escolhido, circuncidado. Muitos vão acontecer isso. Eles serão lançados para fora. Se vocês não entenderem que a aliança da salvação, o povo de Deus vai ser o povo da criação, uma salvação que passa, começa num povo. Porque a salvação vem dos judeus, como Jesus falou para a mulher samaritana. Mas quando fala vem dos judeus, é nascido pelos judeus, é um judeu. Jesus é um judeu, não é um cristão. Só que, mas vem para todos. Vocês sabem que, quando a gente começa a estudar muito a Bíblia, a gente começa a ver o roteiro. Mateus está dando um roteiro aqui. E assim eu encerro. Mateus, ele está falando o seguinte, vou mostrar, Mateus ele foi escolhido como o primeiro evangelho, não é porque ele foi o primeiro a ser escrito. Muito provável, já é unânime que Marcos foi o primeiro a ser escrito. Marcos é curto, pouco material, Jesus já nasce adulto, não rola. Primeiro capítulo ele já está sendo expulso. Maravilhoso. Se você gosta de filme de ação, começa em Marcos. Lucas enrola tanto que quando Jesus chegou, você já parou de ler.
genealogia, tudo. Mateus foi colocado ali pela transição entre Antigo Testamento e Novo. Então, melhor transição é Mateus. Ele está fazendo direitinho. Aí ele vai trazendo aquilo lá que eu falei para vocês, que Jesus é o novo Israel, ou o novo Moisés. Aí vai trazendo. E aí, várias vezes em Mateus está falando que Jesus veio para os seus, veio para os judeus. Ele é Messias dos judeus. Ele está cumprindo a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica. Então ele veio para os judeus. As pessoas às vezes demoram para tentar desconstruir isso na história romana, séculos depois. Mas é isso, Jesus veio para os judeus. Ele não forma uma nova religião. Ele está cumprindo a promessa que Deus deu para Abraão. Só que Mateus joga 2 vezes um estrangeiro. A primeira vez é essa. A segunda vez, os bons de Bíblia vai lembrar. Lembra da mulher Sírio-Fenícia? Era uma gentia que desce e fala: Senhor, minha filha está endemoniada. Jesus, ele pega um ditado e fala: não é certo tirar da mesa dos judeus e dar para os cachorrinhos. O que ela responde? Até os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus fala: isso é fé. Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo, o que Mateus está mostrando é: isso aqui vai desembocar num dia que um montão de gentil vai estar orando e vai descer o Espírito Santo. E eles vão falar a mesma língua, todos, porque é a língua de Deus. E aí essa língua é derramada. E aí surge a igreja essencial. Uma igreja que acredita que Jesus salva bandido, salva gente boa, salva homem de família, salva gay, salva qualquer um, porque o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer pecado que você cometeu na sua vida. E essa é a igreja essencial. Essa é a igreja que a gente precisa para o Brasil. Essa é a igreja que Deus está buscando dia e noite. Homens e mulheres que acreditam que Deus, que tem uma fé que é generosa, uma fé que está pensando no outro, está pensando na prosperidade do outro, uma fé humilde, dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa, se o Senhor me usou uma vez, Senhor, muito obrigado. Uma fé lógica no sentido que não entra em qualquer contos, não entra em qualquer lorota de nenhum homem e mulher que acha que é superior, mas principalmente uma fé em Jesus Cristo, aonde salva, aonde vai ter o banquete de Abraão, Isaac e Jacó, e se Deus quiser, a gente, porque assim, se tem esse banquete, você lembra da palavra de Jesus? Ele fala assim: eu chamei os que mereciam estar aqui, eles deram uma desculpa. Aí o Senhor, o rei fala: vai até os confins da terra, chame qualquer gente que está na rua para o meu banquete, eu não quero que sobre lugar. Se você entrou pela graça, no banquete do Deus que olha para você. Igreja essencial, igreja com fé. Baixe sua cabeça, quero orar por você e com você. Senhor Jesus, que essa seja a nossa fé, Senhor, que esse seja o jeito da gente viver essa igreja essencial, Senhor. Senhor, que a gente tenha uma fé generosa, que a gente olhe para o próximo, Senhor, que a gente não se ache o centro, Senhor. Senhor, que a nossa fé seja humilde, igual desse centurião, dizendo: não somos dignos de receber o seu Espírito. Senhor, tire as nossas sandálias, que a gente chegue perto, sempre que estiver perto de você, esse sentimento: não sou digno, não posso tocar na montanha que Moisés está subindo, não sou digno. Que a gente chegue, Senhor, entenda que a única fé do povo de Deus é Jesus Cristo como Rei. E esse Rei, Ele ama a todos incondicionalmente e dá oportunidade de arrependimento e salvação para todos. Um amor incondicional, um amor totalmente santo, totalmente justo, mas profundamente impactante a todos. Abençoe essa comunidade, Senhor, que tem ao longo de décadas, Senhor, sido usada para transformação desse país. Levante outros políticos, Senhor, homens e mulheres de Deus, não que vão ficar pedindo voto para crente, mas homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença, Senhor, no nosso país. Uma fé generosa, assim como o Senhor levantou na Anvisa, Senhor, aquela nossa missionária liderando, que trouxe a vacina. Senhor, assim como o Senhor tem levantado em vários lugares, levante, Senhor, homens e mulheres de Deus que não têm um discurso religioso, mas que agem com uma profundidade espiritual
essencial para os nossos dias. E também, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que não vão aparecer em jornal, que não vão aparecer nada, mas estão sendo essenciais no reino de Deus. Em cada esquina, que não se dobraram para Roma, que não viraram cobradores de impostos do inimigo, que não se misturaram, Senhor, na sua essência da espiritualidade. Homens e mulheres, Senhor, que não escravizaram o outro com rituais e legalismo. Homens e mulheres que amam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.